Vamos nesse vídeo de hoje falar das dificuldades dos últimos dias, das astúcias do inimigo nos últimos dias. O que está acontecendo nos últimos dias? Que nós sabemos o quê? Que o diabo é o enganador dos últimos dias. Apocalipse 20 fala que ele será amarrado por 1000 anos e depois solto um pouco de tempo para enganar outra vez as pessoas. Então nós sabemos que a luta existe. E esta luta é uma luta do bem contra o mal, que desde o princípio ela existe. Desde Caim e Abel essa luta existe. E nós hoje, nos nossos dias, não é diferente. Você vê que a luta espiritual é muito grande. Que as coisas são muito parecidas. São muito parecidas. E nós vamos estar lendo alguns versículos para esclarecimento de algumas pessoas que ainda precisa de esclarecimento. O Senhor Yahushua, nos seus dias, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então ele pediu cautela nesta luta nos últimos dias, para ninguém nos enganar. Porque se trata o quê? Se trata de dias difíceis. Se trata de uma luta espiritual nos últimos dias. E como é esta luta espiritual? Esta luta espiritual, o inimigo quer te enganar o quê? Te enganar com a mentira. Com a mentira. O apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Estão ouvindo? Olha como é difícil. Olha só como a vida espiritual é difícil. O inimigo da nossa alma se transforma o quê? Se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. É assim que está escrito na Bíblia. Mas também o mesmo apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele disse: se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, seja anátema, seja loucura. Então a fé que uma vez foi entregue ao santo, ela existe. E nós estamos aqui para alcançá-la, para buscá-la, para servir este Deus que é Espírito e adorar Ele em Espírito e verdade, com o teu nome que Ele manifestou a Israel. Estão ouvindo? E o mesmo apóstolo Paulo diz que ele se assenta no trono de Deus e parece Deus. Aquele versículo que nós temos lido aqui. Esse parecer é que engana as pessoas. Porque se assenta no trono de Deus e parece Deus. Estão ouvindo? Então é uma pirataria. É uma coisa quase perfeita. A ponto do apóstolo Paulo dizer que ele se assenta no trono de Deus e parece Deus. E muitas pessoas, vocês sabem, estão enganadas. A ponto do apóstolo Paulo dizer na sua palavra: o que eles sacrificam, não sacrificam a Deus, mas sacrificam ao diabo. Olha a situação das pessoas nos últimos dias. E nós vamos estar lendo um versículo de Apocalipse 13, versículo 11. Fala de um cordeiro, tem 2 chifres, é um cordeiro. Esta besta que saiu da terra é um cordeiro. Tem 2 chifres. Mas quando fala, diz que fala como um dragão. Nós vamos estar lendo aqui. O que é para vocês um cordeiro que fala como um dragão? Fala contra as coisas de Deus. É um cordeiro, mas fala contra as coisas de Deus. Fala contra o nome sagrado, é a mesma coisa. Fala contra as festas do Senhor. Fala contra os mandamentos do Senhor.
fala contra os preceitos do Senhor, fala contra os princípios do Senhor. Estão ouvindo? Mas é um cordeiro. Tem 2 chifres de cordeiro. Mas quando abre a boca, é terrível. Por isso que o Senhor Yahushua em João 10 disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Olha a diferença. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Porque aí no mundo tem um cordeiro com 2 chifres, um cordeiro. Mas quando ele abre a boca, ele fala como um dragão. Acompanha aí na sua Bíblia. 13:11 de Apocalipse, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, e dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Você viu aqui, ó, semelhante a um cordeiro, 2 chifres semelhante a de um cordeiro. E falava como um dragão. Você viu? Essa besta muito parecida com um cordeiro, 2 chifres semelhante ao chifre de um cordeiro. Mas quando abre a boca, fala como dragão. E como que o dragão fala? O dragão fala contra as coisas do nosso Deus. O dragão fala contra Israel. Porque o dragão, quando estava matando, no ano 70, na Santa Inquisição, no Holocausto, era Israel. Agora esse Israel já não é mais. Já não é mais o Israel. Estão ouvindo? Mas muito atento nesses últimos dias para não seres enganado. Porque é muito parecido. O parecer é muito grande. Então fica com o Senhor Yahushua em João 10, que ele diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz nesses últimos dias. Porque ele se ajunta a essa besta, que é muito parecida a esse cordeiro. Tem até 2 chifres, semelhante a cordeiro. Mas não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o nosso pecado. Se trata do nosso pecado. Estão ouvindo? Então fique com esta palavra, porque essa semelhança engana as pessoas. Essa semelhança engana as pessoas. A ponto do Senhor Yahushua nos orientar nesses últimos dias. Quando o profeta, lá no profeta Isaías, quando o próprio Deus disse: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Estão ouvindo? Então esta é a diferença de ser povo de Deus. Que o povo de Deus não vai ser enganado nesses últimos dias. Mas a operação do erro existe. E o que acontece? Deus permite esta operação do erro para o povo crer na mentira, porque ele deixou a sua palavra. Mas as pessoas não dão crédito à sua palavra. É assim que está escrito. A operação do erro existe, o povo acreditar na mentira. Deixa os mandamentos, deixa as leis de Deus, deixa os preceitos, deixa o nome sagrado. Estão ouvindo? A operação do erro existe. Então fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento deste Deus bendito, para vocês saber e a lembrar quando o Senhor Yahushua diz na sua palavra: acautelai-vos para que ninguém vos engane.